Olá! Tudo bom? Tudo certinho? Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Feliz. Ó, já, né? Já é tudo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gostaria de te agradecer, né? Porque é domingão aí, e logo hoje fez um dia maravilhoso. A primavera chegou. Então, muito obrigada por estar aqui, por estar presente. Também sejam todos bem-vindos. Eu vou explicar um pouco como funciona, né? Essa é uma live dentro de um programa que se chama Descobrindo a Profissão. O Descobrindo a Profissão tem como objetivo mostrar o dia a dia de uma profissão aqui na Itália. A gente já entrevistei vários profissionais e hoje a gente vai conhecer um pouco, primeiro da história da Mari e depois a gente vai entender como é que tá, né? Como é que tá sendo aqui, como é a arquitetura aqui na Itália. Enfim, depois a gente vai para o dia a dia dela. Mari, te apresenta, conta um pouco quem é você, o percurso que você fez de trabalho e estudo no Brasil. Então, eu sou Mariana Marcantônio. Eu sou de Vacaria, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Com 16 anos, eu me mudei para Porto Alegre, para a capital, né, para fazer o segundo grau. E acabei entrando no vestibular de arquitetura, era a minha segunda opção. Enfim, a minha primeira opção era artes plásticas, mas acabou que na minha cabeça, tipo, artes plásticas era uma coisa um pouco fora de cogitação, assim, um pouco mais difícil, e me parecia uma coisa mais real, assim, uma profissão como arquiteto, não como artista. E para mim unir as duas coisas, né, a arquitetura é um pouco de arte, e eu acabei me formando em arquitetura na Uniriter, 2010, penso eu. E depois disso, eu já tinha feito alguns estágios em outros escritórios e o escritório que eu estagiava me contratou e nesse escritório eu trabalhei por 15 anos. Nossa, 15 anos em escritório só. Então, significa dizer que você construiu uma carreira sólida, a gente está falando de 15 anos. Sim. O que que aconteceu? Por que que eu estou perguntando? Porque tem muitas pessoas que de repente estão na tua situação, né? Também tem uma carreira sólida no Brasil, então pensando em vir para a Itália. O que que te motivou? O que que fez assim, não, eu quero ir para a Itália, quero construir a minha vida lá, ou continuar a minha carreira? Então, 6 anos atrás, eu vim para cá e eu fiz um master de design de interiores, né, no Marangoni. Eu já tinha me apaixonado pela cidade, que é onde eu moro hoje, aqui em Milão. Queria muito, porque todas as tendências, tudo é aqui. Mas naquela época eu não podia, eu tinha meu emprego, né? Eu tinha uma outra realidade, enfim. Na época eu ainda não tinha também minha cidadania pronta. E acabei voltando, mas sempre com aquela vontade, assim, aquela coisinha. Depois do Covid, eu tava meio já desgostosa, porque eu não tinha mais. Eu tinha atingido, assim, tudo aquilo que eu esperava nesse escritório. Não tinha mais oportunidade de crescimento, assim, não estava muito motivada. E depois do Covid, para todo mundo, imagino eu, foi bastante cansativo, foi pesado. Várias pessoas saíram da empresa. Eu, tipo, fiquei meio sobrecarregada, né? Cobrindo outras vagas, que não era só aquilo que eu fazia antes. O ano passado eu decidi sair da empresa e fiz alguns trabalhos como freelance. E eu pensei, tipo, tá, se não for agora, não vou mais. Quando? Até porque a minha irmã estava se mudando para cá com o esposo. E aí foi meio um empurrãozinho, assim, daquela vontade que eu já tinha, né? Quando ela disse, a gente está se mudando, eu disse, bom, já vou ter até família, né? Um apoio, não vou estar sozinha, vou embora. Ótimo. E eu acho que eu não te perguntei ainda, mas eu vou te perguntar porque eu tô curiosa. Como que você me conheceu? Então, foi a minha irmã. Quando ela Verdade, começou, você me falou no telefone, agora que eu me lembrei. meu cunhado foi transferida, ela começou a pesquisar coisas aqui na Itália, enfim, para curso de italiano, pessoas, e tu apareceu para ela. E ela começou a ir, e ela disse que era muito interessante e tal. Quando eu comentei para ela da minha vontade de talvez vir e ficar uns meses aqui nas férias com eles e ver se eu tentava alguma coisa e tal, ela disse: Olha, eu vi esse perfil aqui, se chama Marcela. Achei muito bom, super coerente, várias dicas. Eu acho que devia seguir, de repente, conversa com ela. E aí foi quando eu te chamei. Exato, exato. E você se inscreveu, me lembra, Mari, foi no ano passado, né? Novembro, curso Novembro. de novembro. Quando eu cheguei aqui. E como é que foi? Primeiro, para mim também é interessante saber.
quais foram as chaves que o programa RA te deu? Só para o pessoal, para avisar para todo mundo. Um dos meus serviços é o programa RA, que é o curso gravado, mais as mentorias de grupo, onde eu vou seguindo o grupo. E foi esse programa que a Mari se inscreveu. Me fala assim, qual foi o conteúdo, o insight, ou enfim, que você, poxa, Marcela, fez a diferença no meu percurso, na minha visão, no resultado que eu tive? Qual foi o conteúdo? Vários, na verdade, né? Porque eu cheguei aqui meio. Eu sabia que eu queria estar aqui, né? Que eu tinha minha formação, sabia que eu queria trabalhar na minha área, porque é o que eu sei fazer, é o que eu faço bem. E aí tu me deu uma primeira luz, assim, tipo, porque eu tinha a cidadania, o passaporte, mas eu não tinha a ALBA, que é a inscrição aqui de arquiteto, né? Que no caso no Brasil até me esqueci o nome agora, o CAL. E eu não sabia como é que eu ia fazer, se eu ia poder trabalhar, se eu não ia. E aí, como eu tinha o meu master aqui de designer, tu até me comentou que não, que o master valeria, que não precisaria validar o meu diploma. Que para mim foi uma mão na roda, que de fato eu não precisei fazer toda a burocracia já estando aqui. Depois disso, o currículo, com certeza, porque eu tinha um currículo em inglês, que aqui, tipo, provavelmente passava batido, né? Então a gente fez todo o currículo e aquela parte também dos sites, porque eu lembro que eu sempre dei uma olhada por curiosidade antes de chegar aqui na Itália no LinkedIn. E eu fazia qualquer coisa, assim, tinha enviado já algumas, e era sempre um não, não, não. E eu lembro que tu comentou sobre outros sites, outras possibilidades. E a empresa que me contratou, por sinal, nem estava no LinkedIn, estava nesses sites locais aqui da Itália. E também depois como se portar na entrevista de emprego, sobre a cultura italiana, a pausa café, eu tive que aprender a tomar café. Você ganha o trabalho e o costume de tomar café. Pra mim, uma brasiliana que não bebe café. E eu, tá, ok, vou ir. Porque eu lembro que tu comentou, tipo, não, vai porque eles vão falar, eles vão conversar, tem que socializar. Eu comecei a ir, então agora eu tomo um cafezinho. Então, ótimo, ótimo. Então, foi um percurso, né? Então, tipo, aí, o poder também, né? O que que eu faço para trabalhar aqui na minha área? E que aqui também abro uma parêntese que eu acho que é muito importante, porque essa é uma dúvida muito frequente sobre profissões reconhecidas. Então, vamos lá. Para as profissões reconhecidas, a gente tem que fazer o reconhecimento profissional aqui na Itália. Mas, dependendo do cargo e daquilo que você vai fazer, você não precisa fazer. Então, eu tenho vários arquitetos que trabalham aqui na Itália que eles não fizeram reconhecimento profissional, porque tudo vai depender das responsabilidades que eles vão ter no cargo. E um outro exemplo, a mesma coisa, a engenharia civil. Então, isso tem que ser visto realmente caso a caso. Ótimo. E me conta aí como foi, né? Preparou o currículo, começou lá a procurar emprego. Como é que foi o início? Conta também daquela vaga né? Conta como foi no início a procura, o que que aconteceu, que também ajuda as outras pessoas para saber o que esperar, né? Também a postura e as decisões que a gente toma é muito importante. Então, eu estava bem determinada, porque eu sabia que eu queria ficar aqui, tanto que daí foi quando eu te conheci, né? Fiz o curso certinho, assim, fazia tudo aquilo que estava escrito. Comecei a enviar os currículos, muito não, algumas vezes, tipo, muita experiência, ou às vezes, na época, ainda me falta um pouco, mas o italiano, que não era, né, fortíssimo, no meu caso. E eu tinha me planejado para um ano aqui organizar a minha vida. Se não desse, eu voltaria para o Brasil. E aí, no primeiro mês depois do curso, já me chamaram para uma entrevista e ela me fez uma proposta. E eu não entendi muito bem, porque também foi uma videochamada e em italiano, ela falando rápido, meu italiano era muito recente. Fui conversar com minha irmã e meu cunhado e ele disse: Olha, não, ela tá querendo, era tipo um coworking, que eles queriam arquitetos parceiros, eles me dariam um percentual, mas eles me cobrariam o meu espaço no coworking. Daí meu cunhado disse, não, mas vai estar pagando para trabalhar, né? Vai com calma. Daí eu conversei contigo, tu também, tipo, não, thanks next. Vai pra próxima. Aí continuei e... E desculpa, Mari, deixa eu só fazer um comentário. E isso é muito importante. Primeira coisa que você falou,
Eu recebi não por causa do meu idioma. Até teve aquele que você me contou do carro. Sim. Recebi não por causa do carro, porque eu não tenho carro. Não quer me contratar? Se me der trabalho, eu compro o carro, né? Enfim, então recebi não, como eu também dei um, Uhum. né? Isso para o pessoal poder entender que é um processo. A gente vai em busca do sim. Não é que a gente, porque muitas pessoas se sentem mal, porque uma pessoa, gente, é um processo seletivo. É mal em nenhum momento, eu tava muito confiante. Você entendeu que a tua postura faz a diferença? Então você só precisa de uma oportunidade de emprego, você vai em busca do sim. Vamos lá, isso aqui não deu outro, vamos lá, eu sei o que eu quero, eu sei que eu posso e vamos. Então, essa postura, ela é muito importante, né? Então, gostaria de sotolinear isso. Pode Não, continuar. não, até um comentário. Essa vaga que eu disse não, uma semana atrás eles me chamaram com uma outra proposta. Aí eu comecei a rir. Eu digo, não, agora eu não preciso mais, muito obrigada, já estou trabalhando. Foi bem legal, porque daí eu, nesse outro site, eu busquei essa vaga, eu buscava sempre coisas dentro daquilo, porque aqui é muito específico. E no Brasil a gente faz um pouco de tudo, né? Eu fazia naquele escritório onde eu trabalhei, basicamente a parte de interiores, né? Mas eu também ia na obra, eu ia falar com ele. Eu ia na obra, eu fazia medição, eu fazia a parte elétrica, hidráulica, se precisasse, fazia um pouco de tudo. E aqui é tudo muito específico. Eu olhava aquilo que era similar ao que eu fazia e mandava meu currículo, né? E aí nessa empresa, é uma empresa pequena, não é uma multinacional, mas é uma empresa que está crescendo, é familiar, que eu gostei bastante, e a parte de estar crescendo também me interessou, porque eu gosto de um desafio, e eu saí justamente porque eu não tinha mais onde chegar no meu trabalho no Brasil, então crescer com a empresa. Quando eu cheguei lá, ele conversou comigo, ele perguntou se eu sabia as normas italianas, e aí eu não. Mas ele disse, eu gostei, tu tem um bom background, eu vi que tu estudou aqui também. A vaga era para tanto, eu te ofereço a metade, se tu fizer um part-time, de experiência 1 mês. E eu aceitei, que eu queria muito, né? E 2 semanas depois ele me chamou para conversar, dizer ele, ok, não é mais part-time, eu vou modificar o teu contrato, agora vai ser full-time, vai ser aquele valor que eu tinha ofertado. Oferecido Ofereci, ok. no No... início. Exato. Legal, legal. Ah, então, você continuou firme, tem um lugar para mim, vamos lá, vamos conversar, né? Esse daqui, ele te deu uma oportunidade. É como se fosse um período de prova, né? Vem aqui um mês, vamos trabalhar part-time. Para quem não sabe o que é part-time, aqui tem trabalhos part-time e full-time. Full-time, geralmente, são 8 horas por dia. Já o part-time pode ser de 4 a 6 horas por dia. Então, ela falou, vamos lá, vamos ver o que acontece, etc. Mas até E, eu ia gostar, né? desculpa, Até para ver, para mim foi bom, até para ver se eu ia gostar. Porque daqui a pouco eu não gosto, eu já tinha dito um não, como eu tava meio confiante, ok, né? Mas no fim eu gostei muito, então fiquei feliz quando ele me chamou. então vamos lá. Vamos entrar na segunda parte, que é o teu dia a dia, Hum? né? Para o pessoal entender, porque uma coisa é a gente trabalhar no Brasil. Você já deu muitas pistas aí, aqui é tudo dividido. Então me fala um pouco, na tua opinião, qual é a principal diferença entre trabalhar no Brasil com arquitetura e trabalhar aqui? Então, o que eu notei é, por exemplo, assim, nessa empresa onde eu estou junto com outros 2 arquitetos. Eu e o meu colega, a gente faz a parte de plantas, porque é uma empresa que faz reformas, reestruturazione. E aqui tem um incentivo do governo, que eles recebem um percentual que é investido nessa reforma, enfim, né? Deduzido dos impostos. Eu não sabia disso. Aqui é muito comum, os clientes todos pedem. Então, eu tenho que documentar tudo isso para enviar para, se chama TILA, para enviar para esse órgão do governo que organiza. Então é uma parte bem técnica. Eu tenho que mostrar, tipo, as paredes que são demolidas, o que não é demolido, o que muda, se muda a tubulação. É um documento específico daqui, que eles me ensinaram com bastante paciência. E tem outro arquiteto que se chama Lorenzo e ele faz só a parte dos móveis, porque essa empresa tem a parte tipo de mobiliário modular, como cozinha e tal. No Brasil eu fazia um pouco de tudo. Eu não fazia um documento
para, enfim, para mandar para o CAL, mas eu tinha que documentar as plantas para enviar para a obra, né? E eu fazia junto já a parte do mobiliário, desenho sob medida, eu escolhia o tapete, enfim, a cor da parede. Isso não sou mais eu que faço. Eu escolho no máximo ali nessa parte onde eu tô os revestimentos de piso, a parte de banheiro, e aí a parte de decoração já é com esse outro rapaz, não é mais comigo. Entendi, então é super Sim. dividido. Mas com relação à arquitetura em si, Uhum. né? Você está usando todos os seus conhecimentos? O que é que você teve que aprender de novo? Você já falou de... Claro, o que eu tive que aprender mesmo foi esse esquema da TILA, que é um documento que vai para esse órgão do governo, que tem, enfim, legendas específicas, mas nada muito difícil. Tipo, eu aprendi fácil, sei lá, em 2, 3 semanas e eu comecei a entender, até porque a parte de valores não sou eu que faço, a parte de desenhos, graficação, e entender o que eu tinha que mandar, como se faz. E algumas medidas específicas deles aqui, né? Algumas normas que são um pouco diferentes do Brasil. Aqui tem que ter, sempre que tu vai fazer uma reforma, tu tem que mostrar que pode ter como uma pessoa desábil, como Ok. cadeira coisa, é obrigatório aqui, independente de ser uma propriedade privada, tu tem que comprovar que se pode fazer. Então, basicamente, para mim foi isso. Ok, então foi mais... Só para deixar o pessoal tranquilo em casa. Então, são adaptações de É, normativas, que cada país vai pedir coisas diferentes, como você mesmo falou, 1 ou 2 meses. Gente, não é, é que você tem que estudar de novo, né? Então, a base que você tem, você pode utilizar aqui. E adaptação, até você mudando de empresa no Brasil, você vai precisar de uma adaptação. Vamos falar da parte cultural, comportamental. Quem é o teu time? Como é que eles te acolheram no grupo? Como é que você se sentiu? eu gosto bastante. Que antes eu estava numa empresa um pouco maior, enfim, né? Um pouco mais estressante. Não que ali não tenha, tem dias que eles também estão um pouco estressados. Italianada dá umas gritadas, mas nunca faltaram com educação. Eles gostam muito de brasileiro. Eles brincam sempre comigo. Ai, por que deixou o Brasil? Aquela terra linda, calor, blá blá blá. E eu gosto muito, eles tiveram muita paciência, porque quando ele me propôs as 2 semanas, ele sabia que, tipo, ia ter que me ensinar algumas coisas, estavam dispostos. O meu colega, que é outro arquiteto que trabalha na mesma área, me ajuda muito. Meu italiano ainda não é 100%, porque quando eu cheguei aqui, eu me organizei, eu fiz 3 meses de italiano, junto quando eu fiz o teu curso ali, que foi aquele primeiro mês, depois eu fiz mais 2 meses. Então eu terminei o nível B1. Eu não cheguei a começar o Bidui. Eu ia fazer se eu continuasse trabalhando part-time, mas como eles me contrataram full, até com isso eles têm paciência, porque às vezes e-mail, algumas coisas. Conta aí a coisa do e-mail. Primeira semana toda animada. Sim, não, várias coisas eu escrevo porque a grafia é mais difícil do que escutar eles entender, apesar que quando eles falam muito rápido, às vezes me perco. E eu fiz os 2, 3 e-mails errados. E aí o meu chefe chegou a dizer, ai, Mariana, olha só, é feio, não fica bem pra ti. Eu disse, ai, mas eu apenas comecei. Ele, não, sei, bravíssima, quem dera eu falasse português como tu fala. Vamos fazer assim, escreve o teu e-mailzinho e me manda no WhatsApp que eu corrijo e te dou de volta. Porque se tu estivesse falando com o pedreiro, com alguma coisa assim, tudo bem, mas é o cliente, então não pode. Eu disse, ok. A gafe que eu cometi foi um dia que ele estava do meu lado, ele resolveu me ditar. E aí eu estava escrevendo o e-mail e aí daqui a pouco ele falou a capo. E eu escrevi a capo, só que a capo é. E aí eu situação do escritório. E agora 1 ou 2 eles assim, a capo, mas agora tu sabe, né? Sim, sim, eu sei. Que queridos, E né? sim. E a função da pausa café também, que no início eu não ia, porque eu não tomava café. E eles, brasiliana que não bebe café, mas come, come. E aí um dia eu disse, tá, Eu eu vou. vou. Daí eles, ai, brava, brava. Daí, primeiro dia eu tomei um golinho deles, Aí o segundo dia eu fui, o meu colega que é italiano tomou com açúcar. Eu disse, não, vou tomar sem açúcar, igual vocês. Ele, pio, brava ali, Marco. Foi... Sim, eles são gentis, bem. Entendi. Você tem que tomar café para garantir o trabalho. Então, assim, gente, o que vocês precisam para garantir trabalho é beber café.
Exato. E muito, tipo, eu até te agradeço por contar isso, porque esse é um medo que todo mundo tem. Eu sempre falo para todo mundo, e vou repetir aqui. Você precisa falar italiano para trabalhar na Itália. Os italianos falam italiano. Mas eu vou trazer, inclusive, outras pessoas para contar aqui, porque vocês estão me dando feedbacks positivíssimos. Não sei nem se uso essa palavra, mas é muito positivo. Por exemplo, de paciência, dizer, ah, não, vem aqui, eu corrijo o teu e-mail, né? Enfim, utiliza a inteligência artificial, não tem problema, sabe? Entender que você tem um potencial enorme e você está começando agora. Gente, chegou em novembro. Sim, Somente com 3 meses de curso, você entendeu? Isso daí é um italiano bem inicial, né? Porque, tipo, com 3 meses de curso, mas e muito esforço, né? Obviamente. Então você consegue se comunicar, consegue escrever, mas eles estão ali te acolhendo, né? imagem mais profissional é um pouco mais complicada, porque isso a gente não tem na escola. Eu estou aprendendo ali, tinha termos específicos que eu também não tinha visto na escola. E aí escrever esse e-mail mais formal, com lei e com esses termos, eu me perdia muito, né? E aí agora eu tô. É uma outra forma de aprender também, desde que eles tenham disponibilidade e paciência onde se for trabalhar. Exato, é o que eu digo para todo mundo. Eu acho que até na nossa turma, né, teve uma aluna na tua turma que ela estava aqui, ela não enviava candidatura. Eu perguntei, como é que tá indo as candidaturas? Não, não enviei. Então, a gente tem que enviar. A gente tem que enviar. É melhor eu enviar, dizer não, mas vai ter alguém que vai dizer sim. Sim. Eu tinha feito, inclusive, lembra que tu comentou, façam uma tabela, organizem, bababá. E isso me aconteceu também, tu comentou que um dia aconteceu contigo, eu tinha tabela, eu tinha organizado para saber o que acontecia, mas um dia me ligou um número e eu tava na rua. E eu disse, ah, sim, tu se inscreveu? Eu, sim, sim. Ela disse, é a empresa tal. E eu só disse, claro, tem interesse tal. Dela disse, eu vou te mandar um e-mail. Quando eu desliguei o telefone, eu não lembrava a empresa que era, eu não lembrava nada, eu tive que ficar esperando o e-mail. Porque na correria, mas, enfim. Mas é isso. Então, assim, pessoal, o italiano, ele é importante, óbvio, né? A preparação em si é importante, que eu sempre bato para vocês. Mas vocês vão aprender mesmo, né? Tem que ter uma base para começar a trabalhar. Sim. Mas é o dia a dia. Porque são muitos termos técnicos, né? Que você vai aprendendo, é a forma de falar, é a formalidade, né? Tipo, é a linguagem. Então, assim, façam toda essa preparação e se joguem, vão. O que você diria para a Mariana de um ano atrás? Em termos de conselho, o que você diria para ela que está querendo fazer todo esse percurso? Porque agora você já tem um conhecimento, agora você já subiu a montanha e tá lá em cima, Vai na fé. né? Que Subiu vai. a montanha e tá lá em cima. Mas o que você diria para você de um ano atrás de conselho para te preparar a esse percurso, né? Eu diria, tipo, vai que funciona, vai dar certo. Tipo, mete a cara, coragem e foco. Foco e determinação. Porque eu tive essas duas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. É possível, né? Eu vou falar de novo, porque assim, gente, não é comprar passagem para Itália e se jogar. É possível com uma preparação, né? Sim, Então, quando a gente tem um caminho e a gente sabe o que fazer, quando fazer, enfim, o que é normal, porque eu vejo que muitas vezes vocês não sabem se é normal isso, não é normal aquilo, etc. Isso dá clareza e te leva para o teu objetivo, né? Então, a preparação, ela é fundamental. Eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Anyway, anyway. Me lembrei. A Gi falou, pensa no medo, eu me lembrei. Aquilo que eu ia falar. Eu acho que o meu maior desafio aqui, né, como trabalho, além de toda essa parte de preparação, é mostrar para vocês que é possível. Sabe por quê? Porque culturalmente foi ensinado que quando a gente muda de país, a gente tem que abandonar a profissão, a gente tem que fazer uma outra coisa, tipo, o que tem. E que não é verdade. Tipo, é mais difícil. Eu sei que muitas pessoas assim não acreditam nisso porque não tá ali no dia a dia, mas é mais difícil você fazer qualquer coisa porque você não sabe
fazer qualquer coisa, você não é competente para fazer qualquer coisa. Vai trabalhar com qualquer coisa, depois você volta aqui e a gente fala. Porque não é qualquer coisa, primeiro que não existe qualquer coisa. Segundo que toda profissão, mesmo que ela não necessite de uma graduação, você vai precisar de habilidades. Então, o meu objetivo é, obviamente, mostrar para vocês o passo a passo, mas também mostrar que é possível, né? Você ter um background, você utilizar o teu background de estudo e experiência aqui na Itália. E Mari, digo para você que é só o começo. Ai, Você só tá começando aqui. É verdade, você vai ver. eu tô bem feliz, até porque quando eu aceitei, assim, tipo, não é um super salário, né? Mas dá pra estar aqui e já é um emprego. E aí foi o que me comentou minha família. Eles disseram, tipo, não, tu deu a cara a tapa, tu foi lá, tu fez e agora tu tá tendo a tua primeira experiência no mercado. Daqui a um tempo só vai a colher mais, né? Ganhar mais, fazer, tipo, outros contatos, enfim, se não te agradar mais, mudar. Mas tu já vai ter esse background, essa experiência, que é É importante. isso que eu vejo e falo para todo mundo. Tipo, o brasileiro, é que às vezes a gente não tem noção disso. Mas o brasileiro, ele tem uma garra, ele tem uma determinação, ele tem uma profissionalidade. A gente estuda mais do que os italianos. Você, a tua diversidade de conhecimento é muito mais rica que o italiano. Então, quando o italiano vê isso que a gente faz bem feito, que a gente não tá preocupado com cumprir tabela, porque a gente tá acostumado com o quê? Com o Brasil, né? Então, qualquer coisa aqui, a gente, eita, a gente, né? Uhum. Come, é tudo um pouco mais simples. Não significa dizer que não tem desafios, mas são dois contextos diferentes. Então, o brasileiro, ele sempre tem que impressionar sempre. Você tem que impressionar todo mundo. E aqui, eles não têm essa coisa, eles não têm que impressionar, a gente tem que fazer bem o nosso trabalho. Então, né? Então, quando a gente chega aqui, que eles veem o nosso potencial, é isso que eu vejo com todo mundo. Só cresce. Só cresce. Né? E se o salário não acompanhar o crescimento, tem um monte de oportunidade. Você está em Milão. Sim. Você só precisa começar, né? Mas esperando, já que você gosta, já que eles são super pacientes, etc., né? Que seja, vocês cresçam juntos, né? Ah, eu espero que sim. Eu gosto bastante. Então tá, Maria, eu acho que a gente falou tudo. Deixa eu só dar um aviso para todo mundo. Terça, quarta e quinta da semana que vem tem a Masterclass, onde eu vou falar a jornada ao trabalho na Itália. Eu vou dar o passo a passo que você precisa entender e dar para conquistar aquilo que a Mari conquistou. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, clica no link e se inscreve. Mari, tá faltando alguma coisa? Tem alguma dica? Ou teve alguma coisa que você pensou? Falei, eu queria dizer para eles que você ainda não falou, você já falou tudo. Tá com friozinho na barriga, deve fazer o curso, se jogar, organizar currículo, focar, se programar, porque funciona. Eu tô muito feliz aqui. Eu sinto falta de algumas coisas do Brasil, obviamente. Não faz tanto tempo que eu tô aqui, faz só 5 meses. Mas se tudo continuar assim e crescendo e dando certo, eu não pretendo voltar, porque a estabilidade que eu tenho aqui, qualidade de vida, segurança, me faz muito bem. Tô muito satisfeita. E há quanto tempo que você já tá trabalhando? 2 meses. Gente, ela chegou com o italiano da sorte. Ela chegou com uma mala e um sonho, obviamente com muita preparação, né? Que isso é óbvio. Chegou com uma mala e um sonho. Fazem 5 meses, 2 meses ela tá trabalhando na área. Esperava que fosse tão rápido. Eu ainda falei pra mim no meu tempo recorde, porque eu veio trabalhar aqui, não aqui na Itália, em Dublin, na Irlanda, e ele até me incentivou, ele disse, não desiste, não desiste, eu levei 8 meses para conseguir. Quando eu consegui em 3 meses, eu, yes! Desculpa, tá? Tipo, yes! E assim, em Milão, tá? Sim, que é super concorrido. Uhum. É porque é aquela coisa que é possível e muitas vezes a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente acha porque a nossa experiência foi do Brasil, que a gente estudou no Brasil não vale. Você é a prova disso. Quando eu for em Milão, você vir aqui, me avisa que a gente vai comemorar, nem que seja com um cafezinho. Agora eu tomo café. A gente vai fazer um brinde de café para comemorar. Combinado. A gente pode responder a pergunta de Melanie.
Ela tá perguntando como foi a tua entrevista de emprego com a tua empresa atual. O que que eles perguntaram? Teve alguma coisa diferente? Tem, enfim. Não, eles estavam com o meu currículo quando eu cheguei. Daí ele me perguntou se eu falava italiano há quanto tempo. Não, primeiro, antes disso, eu acho que ele me perguntou sobre o meu trabalho, o que que eu fazia antes. Sim, ele me O perguntou famoso o que me que eu fazia. parle de lei, né? Exato. Uhum. Aí, quando eu falei que eu era brasileira e tal, ele até levou um susto, porque no meu currículo, meu sobrenome é Marco Antônio, né? E eu tenho ítalo-brasiliana. E ele olhou rápido e ele, eu achei que tu era italiana, não me desculpe. Eu disse, não, eu acabei de chegar. Aí que ele Mas eu comentou sou. como era o meu italiano, daí eu falei que estava fazendo aula, né? Que estava aprendendo, mas que aí ele me perguntou também a minha disponibilidade, se eu poderia alguns finais de semana trabalhar no sábado, porque é o dia que os italianos aqui vão mais nas empresas para ver material e essas coisas. Eu topei, disse que sim. Daí ele disse que precisava, como era uma empresa familiar, conversar com a família, né? Mostrar meu currículo, que ele tinha falado comigo, e ele me daria um retorno. Aí na outra semana ele pediu para mim voltar e aí ele me fez essa contraproposta de experiência de part-time por um mês, que acabou sendo por 2 semanas. Ótimo. Uhum. Foi fluida. Aham, não, eu já tinha treinado muitíssimo a entrevista com o Me Parle de Lei, foi bem tranquilo. Exatamente. Ela falou qual área ela trabalha antes, tá? Ela especificou exatamente tudo aquilo que ela faz. Então, vocês estão chegando agora, vocês podem assistir a live que eu vou deixar ela gravada, tá bom? Ela trabalha na área de reformas. Então é isso, pessoal. Beijão para todo mundo. Beijo, Obrigada, Mari. eu que agradeço, estou muito feliz, muito realizada, que deu tudo certo. É isso, é isso. É possível. É possível. A gente só tem uma vida, só fico avisando para todo mundo. Até o quanto eu sei, a gente só tem uma. Então, nessa vida, vamos fazer valer, né? Por que que eu não vou encontrar o meu lugar no mundo, no país que eu quero viver? Você tá aí em Milão. Arrasa. Sucesso. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau.